Graça e paz a todos. Nós estamos aqui no centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste para gravar uma devocional sobre a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de estar lendo um texto aqui da Bíblia que se encontra no segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis, no capítulo 22, do 8 ao 10. São 3 versículos. Vou estar lendo, diz assim a palavra. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu um relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou também o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Esse período, esse tempo, era o tempo do rei Josias. O rei Josias era um rei que reinou em Judá e que era da descendência de Davi. E Josias sentiu muito no coração o desejo de restaurar o templo de Jerusalém, de reformar, de fazer uma reforma, de cuidar do templo. O templo precisava ser reformado devido a todos aqueles anos, tanta idolatria, tanta coisa errada havia acontecido com reis anteriores. E Josias sentiu isso no coração de fazer uma reforma, de fazer reparações no templo. E para surpresa do rei, eles encontraram o livro. Que livro era esse? Era o livro da lei, era a palavra de Deus estava lá, estava perdida dentro do templo. E foi necessário que se fizesse uma reparação, que se fizesse uma restauração no templo, que se fizesse uma reforma para que pudesse encontrar a palavra de Deus que estava perdida dentro do templo. Isso acontece nos dias de hoje. Às vezes nós precisamos reformar o templo da nossa vida, porque pelo fato de muitas vezes perder o foco da palavra, o nosso templo, a nossa vida precisa ser reparada para encontrar novamente a palavra, para encontrar novamente o foco da palavra. A palavra precisa ser encontrada na nossa vida. Porque muitos cristãos nos dias de hoje são templos, eles perderam o foco da palavra de Deus. E essa palavra, se não tiver uma reforma, se não tiver uma reparação, esse livro, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela não vai ser encontrada. A partir do momento que eu coloco no meu coração o desejo de fazer uma reforma na minha vida espiritual, com toda certeza eu vou encontrar a palavra volta a ter sentido na minha vida. Eu volto para o foco da palavra. A palavra vai ter sentido na minha família, no meu ministério, no meu chamado e nos projetos que a nossa igreja tem ou a nossa vida espiritual tem. Por isso, se eu colocar no meu coração o desejo de restauração da minha vida, que é o templo, se eu colocar no coração o desejo de reformar o templo, eu vou achar a palavra, eu vou voltar para o foco da palavra. E ali eu vou descobrir as palavras que são benefícios e até mesmo as repreensões necessárias para a minha vida quando eu voltar para o foco da palavra do Senhor. Mas se não houver uma reforma, um desejo de reforma, eu não vou encontrar a palavra. Josias deu um comando para que o templo de Jerusalém fosse reformado. E nessa reforma, eles encontraram a palavra de Deus. E aí as coisas começaram a mudar. A partir do momento em que o rei leu o livro da lei, a partir do momento em que os sacerdotes leram o livro da lei, e então algumas coisas começaram a acontecer em Jerusalém, em Judá naquele tempo, porque o povo voltou a crer novamente na palavra, porque eles voltaram para o foco da lei. Precisamos nesses dias entender a necessidade de uma reforma espiritual, de ser reformados espiritualmente, para que possamos novamente encontrar a palavra que muda, que sara, que liberta, que nos dá motivação, que nos fortalece, que nos leva a conquistar, palavra que nos leva a crescer, palavra que nos dá direções, que nos dá diretrizes, que nos aponta para um futuro extraordinário na presença do Espírito Santo. Mas se não tiver uma reforma na minha vida espiritual, eu não vou encontrar a palavra. Por isso, todos os dias nós precisamos fazer uma reforma na nossa vida. Todos os dias nós precisamos cuidar do templo, que é a nossa vida,
porque com certeza nós vamos encontrar coisas extraordinárias. Quando as pessoas perdem o foco da palavra, eles perdem o desejo de ler, perdem o desejo de estudar a Bíblia, perdem o desejo de pregar a palavra, perdem o desejo de aprender e de memorizar os textos. Mas quando você reforma a tua vida, você passa a amar novamente a palavra. Por quê? Porque você encontra a palavra que estava perdida na tua vida espiritual. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.